Bom dia, sexto ano. Começar essa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros povoadores da Terra. Tá? Pegar um feedback rápido, né, do que nós vimos até agora, retrospectiva. Nós vimos então o estudo do tempo, tá? E a contagem do tempo. Nós estudamos que a contagem do tempo ela pode ser diferente a depender de cada sociedade. E essa contagem do tempo ela pode ser tanto cronológica quanto histórica. O tempo histórico, nós vimos que é marcado por fatos e acontecimentos, e o tempo cronológico por calendários como o que nós conhecemos, o calendário gregoriano, por exemplo, que você tem 12 meses com 30 dias, 12 meses, cada mês com 30 dias, não foi isso que nós estudamos até aqui? E nós vimos também que algumas sociedades não usam esse calendário, que elas medem o tempo de maneira diferente, e tudo bem com isso, não tem problema nenhum a sociedade medir o tempo de maneira diferente. É o caso, por exemplo, da tribo Pataxó. A tribo Pataxó ela tem um calendário diferenciado. Vocês lembram? Olha ele aí na telinha para vocês. Ele é medido de acordo com a época do ano. Então, o dezembro para eles, por exemplo, não é o dezembro para a gente, no final do ano, depois de 12 meses. Não, é um período, tá? Um período pode ser um período de colheita, um período chuvoso, um período de plantação. Então, nós temos aí o calendário da tribo medido de acordo com as épocas. E não só dessa tribo, de várias outras sociedades. Tranquilo? Recordando, né? Olha eles aí, tempo histórico e tempo cronológico. Dentro desses dois tempos, nós vimos que existem as fontes históricas. As fontes históricas, elas são o meio pelo qual as sociedades, elas acumulam informação ou passam essa informação para os seus descendentes, né? Quero dizer. Então, as fontes históricas, nós vimos que elas podem ser orais, visuais, sonoras, com cantigas de roda, por exemplo. Orais, quando você conversa, o pai conversa com o filho contando a história que aconteceu com os avós anteriormente. Então, isso é uma fonte histórica oral. E nós vimos várias outras fontes que também são importantes. As fontes escritas, que são por meio de documentos. Então, todas essas fontes, nós já vimos que elas servem para documentar o que se passou na história daquela sociedade. E entrando aqui no nosso conteúdo de fato, nós vimos que lá no capítulo 2, se não me engano, capítulo 3, na página 45, vai falar sobre isso, sobre os primeiros povoadores da Terra, né? Sobre a origem, o surgimento da Terra, o surgimento do planeta, como foi que chegamos até aqui. E sobre isso nós temos duas teorias. Que teorias são essas? Uma teoria de base religiosa e uma teoria de base científica. A teoria de base religiosa ela defende o criacionismo. E o criacionismo defende que as coisas foram feitas exatamente como são. Que existe um Criador que criou o planeta Terra, criou todos os seres vivos, como eles são e como nós conhecemos hoje. E que tudo partiu a partir dele. Então nós temos Deus aí como centro do criacionismo, tá? Nós temos ainda nessa mesma corrente o que a ciência ou o que os estudiosos chamam de teocentrismo, onde Deus está no centro de toda a criação. E a teoria de base científica já é o contrário disso. Nós acreditamos que o ser humano, que o planeta, tudo que existe, se fez e se produziu a partir de algo que já existia antes. Então, a teoria do evolucionismo diz que os seres e as espécies, elas partiram de algo já pré-existente. Abram os livros de vocês na página 48. Se vocês lerem o segundo parágrafo, vocês vão ver um destaque aí para a seleção natural, tá? A seleção natural, ela foi uma teoria criada por Charles Darwin e ela acredita que os seres, eles passam por um processo de seleção, onde o mais adaptado, o que é mais forte, entre aspas,
ele consegue sobreviver e se reproduzir. E foi assim que nós chegamos até onde estamos, até onde a quem nós somos hoje. Então, a teoria da seleção natural dentro do evolucionismo, ela justifica a nossa espécie justamente assim, que nós partimos de um ser, de um ancestral, fomos evoluindo, e aqueles que conseguiram se adaptar melhor ao ambiente e às mudanças climáticas, a tudo que acontecia, aqueles que conseguiram sobreviver com o passar do tempo, eles estavam mais aptos, então eles sobreviveram, conseguiram se reproduzir, gerar os descendentes. Esses descendentes geraram novos descendentes. Então aí é a lei do mais forte, praticamente, se vocês já ouviram falar. Então o mais forte sobrevive, né? Tem também aí um pouquinho sobre as curiosidades de animais que já existiram antes, que não existem mais. Exemplo, a preguiça gigante, que existiu antes. Por que essa preguiça pode ter sumido com o passar do tempo? Pode ser devido ao tamanho muito grande dela, acabou os alimentos, ela não se adaptou muito bem, e acabou que as que nasciam menorzinhas iam se reproduzindo até que chegou a espécie que nós conhecemos hoje. Então isso também é adaptação, isso também é seleção natural. Abram na página 51, vocês vão ver uma tabela. Essa tabela é bem interessante, ela vai falar um pouquinho sobre o gênero dos homens, né? Como que o homem evoluiu até aqui, quantas espécies existiram antes de nós. E a primeira espécie citada aqui vai ser a do Homo habilis. E vai citar algumas características de cada uma dessas espécies que fizeram com que ela evoluísse. Então, no Homo habilis, nós temos aí um destaque para a produção de instrumentos. Então, eles começaram a produzir pequenos instrumentos e começaram a caçar pequenos animais. O que permitiu para eles, se nós formos avaliar, refletir sobre isso, permitiu para eles se alimentarem um pouco melhor, ingerir proteínas, não só mais uma alimentação voltada para frutos e plantas. Então, a partir daí, nós temos a alimentação um pouquinho mais substancial, tá? Uma vez que eles conseguiram fazer instrumentos e eles conseguiram caçar pequenos animais. A segunda espécie aí é o Homo erectus, tá? Ele já melhorou um pouquinho esses instrumentos, já era um pouco mais esperto, e ele começou a caçar grandes animais. Então nós temos aí já uma evolução do Homo habilis para o Homo erectus. Se você observar, vou voltar um pouquinho nessa foto, acreditava-se que os homens, vamos colocar isso aqui como se fosse o Homo habilis, só que aqui ele já está um pouquinho mais reto, tá? Ele era um pouquinho curvado, o Homo habilis. E o Homo erectus, ele já passa a ter uma coluna mais reta e andar melhor sobre somente as duas pernas. É por isso que ele leva esse nome, de reto, o Homo erectus. Então ele já conseguia ter uma postura melhor e ele conseguia caminhar basicamente como nós já caminhamos agora. E a partir daí começaram novas evoluções. Nós temos aí o Homo sapiens neanderthalis. O Homo sapiens neanderthalis, ele já começa a trazer características de grupos sociais, o que foi interessante para a gente, porque nós somos seres sociáveis. O que é ser sociável? Viver em uma sociedade. Nós, seres humanos, precisamos viver em grupo. Então, a partir do Homo sapiens neanderthalis, nós temos uma vida religiosa já mais ativa e, consequentemente, começam-se a se formar grupos. Eles já começaram a viver em aldeias devido à criação, coloquei uma setinha aqui para vocês terem um destaque. Foi o Homo erectus que criou, que conseguiu desenvolver bem, dominar o fogo. E a partir daí foi só evolução. Então o Homo sapiens, ele meio que pegou o bonde já andando. Então nós temos aqui uma religiosidade e vida em grupo como das principais características dessa espécie, tá? E o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual. Quem nós somos hoje? Nós somos o Homo sapiens sapiens. Cientificamente falando, esse é o nosso nome. Então hoje nós já temos uma evolução aí bem brilhante, né? Os homens, o ser humano é bastante inteligente, consegue se virar muito bem, tem o domínio de praticamente tudo na natureza, daquilo que não exige, é claro,
condições ambientais, que aí não podemos controlar. Mas o homem hoje ele consegue dominar boa parte das coisas. A gente vê uma evolução, teoricamente, né, bem favorável, grande. Vamos para o próximo ponto. Falar um pouquinho sobre nós, Homo sapiens sapiens. Uma vez que nós já estávamos aí falando sobre nós mesmos, né? É interessante citar, abram na página 52 para vocês acompanharem no texto, tá? Que é interessante citar que nós não possuímos uma árvore genealógica definitiva, ainda muito correta. O ser humano ainda não conseguiu explicar de fato e de verdade a partir de que momento nós nos tornamos esse ser humano que somos hoje. Então, quais animais estão de fato na nossa linha genealógica. E uma árvore genealógica, coloquei aqui um exemplo só para vocês conseguirem visualizar melhor. É a base, aqui é a base de surgimento para outros seres vivos. Então, a do homem, de fato, ainda não está pronta. Recebe o nome de árvore porque quando ela se funde, ela parece realmente, tem um formato de árvore, não é? Interessante. Acredito que nós partimos de uma linhagem aí próxima, não somos descendentes, tá, do macaco, mas nós teríamos partido de uma linhagem próxima. Já que nós não temos uma árvore genealógica definida, a ciência, ela divide esse desenvolvimento do homem em dois períodos importantes. O primeiro período é o Paleolítico e o segundo período é o Neolítico, ou popularmente falando, Paleolítico, idade da pedra lascada, e Neolítico, idade da pedra polida. Eu gostaria de trazer com mais ênfase para que vocês viessem a fixar bem esses dois períodos, e principalmente o período Neolítico, porque foi no período Neolítico que nós conseguimos desenvolver bem o pastoreio e a agricultura. Por que isso foi importante? Por que eu tenho que destacar esses dois pontos para vocês? Primeiro, o pastoreio permitiu a criação de animais e a agricultura permitiu a produção de plantas, produção de alimento. Então aqui nós temos a começar o começo das sociedades de fato. Nós começamos a desenvolver uma estrutura social a partir desse ponto, que consegue se dominar o pastoreio e a agricultura. Importante lembrar disso, turma. Ok? Dentro desses aspectos nós temos aí o nomadismo e o sedentarismo. São dois termos interessantes que nós vamos aprender hoje. Aprender não, né? Porque lá no 5º ano e 4º ano vocês já vêm sobre isso. Já estudaram bastante sobre isso. Então, o nomadismo é basicamente um movimento que as pessoas faziam de um local para o outro em busca de recursos. Esses recursos eram geralmente alimentares, tá? Então, eles sempre se instalavam, as comunidades se instalavam em locais próximos à água e que tivesse bastante recurso alimentar, tanto animais quanto fruta e o que eles conseguissem tirar da natureza. Então, nômade é aquele povo que vai de um lugar para o outro em busca de recursos. E os sedentários, nós já vemos aqui, formação de aldeias. A sociedade se formando aí, como nós conhecemos, nessa configuração de pessoas morando juntas em um mesmo local, se desenvolvendo juntas e desempenhando papéis. Então, a partir daqui, nós temos as funções na sociedade sendo distribuídas. Como assim, Pro? Como é que você está falando? Que funções são essas? Funções que as mulheres tinham um papel dentro da aldeia, o homem tinha um papel dentro da aldeia, muitas vezes as crianças também tinham um papel. Então, nós começamos aí a desenvolver as profissões muitas vezes, né? E também os hábitos de ajudar um ao outro e construir essa cara de sociedade que nós
nós temos. Então começou a partir daí, ó, período neolítico, tá? Então o domínio do fogo, ele possibilitou a sedentarização dos povos, o aperfeiçoamento de instrumentos e também, gente, é importante citar as técnicas de trabalho, né? Então o surgimento dessas profissões, como já havia falado antes. Também é interessante citar o domínio do barro, a construção, eles começaram a fazer instrumentos para utilizar e armazenar, então começaram a usar barro, fazer potes de cerâmica, o que foi bastante interessante, porque aí eles conseguiam armazenar alimentos por mais tempo. E eles também conseguiam armazenar água e começou-se a caminhar de uma maneira que a evolução estava mais aparente, tá? Então, a partir daí, a gente tem um ponto muito interessante na história, porque com esse acúmulo de alimentos, começou também a eles acumularem aí o chamado excedente de consumo, que seria, você produz mais do que você precisa. Páginas 54, 55 e 57 vai estar falando um pouquinho sobre isso. É bem interessante a leitura, tá? E também nós vamos falar de outra época não menos importante, que é a Idade dos Metais, tá? Já nesse contexto de sociedade formada, de produção de armamento e, enfim, várias outras coisas, nós temos aí o fim da Idade da Pedra. Ou seja, nós temos o início da chamada metalurgia. Nós passamos a utilizar 3 metais aí que foram muito importantes no desenvolvimento das sociedades. Que metais são esses? Bronze, o cobre e o ferro. Então, a partir dessa época, passa-se a se aperfeiçoar a produção de armas e a produção também de instrumentação. A partir daí também nós temos a maior produção de alimentos e excedente de consumo, então começa-se a surgir o comércio, tá? Então a troca de alimentos entre as aldeias, que era chamada de escambo, também começa a partir da época da metalurgia. Tem aí seu bonde andando de forma mais rápida. E algo que não sei se foi tão interessante, que é o surgimento de grupos mesmo armados. Então grupos específicos começavam a se formar para defender essas aldeias. E é inegável também que a violência um pouco começou a aumentar a partir dessa época também, tá? Gente, até aqui tá ok, tranquilo. Esse foi o nosso conteúdo. Vocês vão fazer as atividades para casa da página 59 e 62. Página 63, somente as alternativas A, B e C. E página 64, alternativa A e B. Ok? Turma, WhatsApp lá. Falem comigo para resolvermos as questões. Mandem por foto, tá? Para que eu possa corrigir. Vou anotar tudo. E até a próxima.